Muito prazer, meu nome é Camila Gontijo, sou aluna do segundo ano do ensino médio da escola Aleph Peretz, da unidade Paraisópolis, em São Paulo. Irei falar brevemente sobre o meu trabalho em desenvolvimento monográfico sobre o tema Educação, Evasão Escolar e a Barbárie Humana, a busca de entender seus problemas à luz do pensamento de Paulo Freire. Bom, a educação, ela não só colabora com o desenvolvimento da gente de transmitir conhecimento sobre as coisas à nossa volta e a nós mesmos, mas também para o desenvolvimento do nosso país. Afinal, quando a gente conhece as coisas, tem discernimento sobre as coisas e amplas áreas do conhecimento, a gente consegue elaborar e desenvolver várias outras técnicas, tecnologias, projetos e muitos outros que podem colaborar com o nosso país. E não só isso, mas também com mão de obra qualificada que vai colocar em prática esses projetos, toda essa tecnologia que necessita de um discernimento maior de outras áreas do conhecimento, que a educação colabora com isso. Bom, Paulo Freire, que é o autor principal do meu trabalho, desse meu projeto, ele foi um grande educador de extrema importância para o desenvolvimento da alfabetização para adultos no Brasil. E ele colaborou grandemente com suas obras para a educação, para a área da educação, o que fez com que ele seja uma pessoa muito estudada fora do país, no mundo todo, uma das pessoas mais estudadas. E ele traz críticas a respeito, análise sobre a questão do ser objeto, do aluno ser um aluno objeto, onde o professor ele colocaria os conhecimentos dele dentro da caixa, o educando seria uma caixa, um objeto, e o educador ele simplesmente apenas colocaria, denominada como educação bancária. E isso é uma coisa ruim, porque isso faz com que o aluno não tenha mais um pensamento crítico dele em relação ao mundo. Então ele não vai mais olhar para o mundo, pensar de uma maneira mais crítica, mais construtiva, ele não vai conseguir trazer mudanças para o mundo, o que faz com que ele se torne menos humano. Por quê? Ele perdendo essas suas capacidades dele de mudar, de pensar, da maneira de pensamento crítico, ele torna o mundo cada vez, ele se torna passivo para o mundo, porque ele não vai fazer mais nada, ele não vai ser um ser ativo no mundo, ele não vai ser humano a ponto de fazer mudanças no mundo da qual as capacidades dos seres humanos, o que diferencia os seres humanos dos animais. Tem uma frase do Paulo Freire que diz: a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Assim, devemos analisar e refletir a educação a ponto que a gente passe discernimento para as pessoas da importância da educação na vida delas. Ou como o professor Mário Sérgio Cortella diz, a escolarização na vida delas. Meu objeto de pesquisa é a tese do Paulo Freire, escrita em 1967 com o tema O papel da educação na humanização, da qual ele traz críticas, como eu já falei anteriormente, sobre a ideia da desumanização do indivíduo, onde o indivíduo vai ser trabalhado como ser objeto, e ele critica essa ideia, porque o indivíduo, quando ele se torna um objeto, ele se torna passivo e nunca ativo dentro do mundo e das transformações do mundo. E é importante a gente analisar a educação, porque a educação ela não trabalha só com a especialização da mão de obra para o mercado, mas também com a questão da humanização do indivíduo, a humanização das pessoas. E isso é muito importante, porque o conhecimento é puramente humano. Tanto que nessa tese do Paulo Freire, ele fala sobre uma frase que diz assim: não se pode analisar a educação a não ser como quer fazer humano. E ele termina também a tese, fecha aspas, e termina a tese da mesma maneira, com as mesmas ideias. O que nos corrobora com a ideia de que realmente o conhecimento ele é humano, ele é puramente humano. E se a gente não trabalha com a humanização dentro da escola, dentro do ambiente escolar, isso prejudica todo o sistema, toda a questão fora da escola, toda a vida daquele indivíduo. Porque o mundo não vai conseguir mais se transformar com as ações humanas daquele indivíduo que se tornou passivo. Bom, eu tento trazer essa tese um pouco mais contemporânea, porque ela traz questões que ainda se mantêm até os dias de hoje, que é o mesmo problema, que é a desumanização do indivíduo, a desumanização do aluno dentro de sala de aula, porque ela se torna contemporânea
mesmo com todos os quesitos que o Paulo Freire escreveu, o contexto que Paulo Freire escreveu aquela tese dele, que foi em 67, numa ditadura civil-militar, com outras visões de mundo das pessoas, e depois de muitas transformações que o mundo ocorreu até os dias de hoje, 2021, a gente ainda traz essa contemporaneidade porque ainda sofremos o processo de desumanização do indivíduo dentro de sala de aula. E tento relacionar a desumanização do indivíduo em sala de aula com a evasão escolar, que é o processo onde o aluno se matricula na escola e no ano seguinte ele não volta a se matricular mais. E aí a gente vai trazendo questões do motivo, qual o porquê. São vários fatores que juntos eles trazem esse processo da evasão escolar. Só que a minha hipótese que eu trago no meu trabalho é de que a desumanização do indivíduo também colabora para a causa da evasão escolar e a consequência que vai trazer posteriormente. Ou seja, quando o ser humano ele é desumanizado dentro de sala de aula, ele acaba simplesmente perdendo o sentido dele estar ali. Veja que muitas pessoas não encontram o motivo delas estarem dentro de sala de aula. Então ele acaba perdendo o sentido, ele evade, e depois do processo de evasão, ele continua mantendo o processo de desumanização dele, que é onde ele não vai ter mais o contato com o conhecimento. E a gente tem que observar que os números do IBGE, eles corroboram também com esse processo dessa minha hipótese que eu trago sobre a evasão e a desumanização, quando ele diz que 29,2% de jovens de 14 a 29 anos no Brasil, eles estão fora da escola, abandonaram a escola, porque eles simplesmente não têm interesse de estar naquele ambiente. Veja que os jovens hoje em dia passam décadas dentro da escola sem entender realmente o motivo, o significado deles estarem ali e qual a importância, qual é o papel da educação na vida deles posteriormente. Tanto que muitos procuram estar dentro do mercado de trabalho em vez de estar dentro da escola, sem entender que realmente a educação colabora para ele estar dentro do processo da indústria, do mercado e tudo mais dentro da vida cotidiana dele futuramente. Então, eu busco um cotejamento de ideias do Paulo Freire e de outros educadores, outros autores, que eu faço uma relação para que a gente consiga entender a importância da educação e por que a causa da evasão ela leva à desumanização da humanidade. Então, o principal problema que temos atualmente ainda é a má relação do educando e o educador, ou seja, do professor e o aluno, o que faz que o aluno perca o sentido dele estar ali naquele ambiente escolar, não faça mais o sentido da escola, da educação na vida dele e ele faça o processo da evasão. Então, esse processo todo a gente tem que buscar e dar uma grande atenção. E a partir disso, espero que meu trabalho monográfico não sirva só como um trabalho escolar, mas também que ajude a gente procurar haver essa nova mudança nas relações dentro de sala de aula, para que a gente crie um mundo cada vez melhor com pessoas humanizadas. Obrigada!